Oi gente, vamos lá, o passo a passo da nossa caixa explosão. Ela pode parecer difícil, mas não é, não tenham medo de montar. Ela é super fácil a montagem, porém tem várias etapas, né? Ela foi dividida lá o arquivo, vocês vão ver que eu dividi o arquivo em parte A, lado A, lado B, lado C e lado D. Nós temos aqui, vamos ter a base da caixa, vai ter um arquivo lá que vai estar base da caixa, que é o quê? Só a caixa. Só a caixa sem essas partes aqui, né, do enfeite da caixa, vai ser só a caixa, é a base. Aí temos o arquivo que é a tampa, que é essa parte da tampa aqui, só a tampa, e temos um arquivo também que é tampa camadas, que é essas duas camadinhas aqui que você fazer, é esse coração de cima e esse segundo coração, certo? O arquivo da tampa é só essa tampa, só essa parte vermelha, e as camadas vai ser essa e essa aqui. Eu dividi aqui nos lados, coloquei esse aqui como lado A. Então, você vai abrir o arquivo lado A, você vai encontrar todos os cortes dessa parte aqui de cima, da carta, desse aplique, desses outros, do ursinho e dessa partezinha aqui. Aí, você vai abrir esse arquivo e vai juntar com as imagens que tá lá na pasta lado A. Aí, tem o lado B, que é toda essa parte aqui. Aí você vai abrir o arquivo lado B e vai juntar com as imagens que estão lá na pasta lado B, que é esse daqui também, né? Coração. Aí tem esses quadrados, retângulos, quer dizer, os vales. Aí vem lado A, B, C, que é esse, né? Então vai vir um molde dessa partezinha. E lá na pasta lado C vai estar as imagens. E depois tem lado D, que é como você vai fazer essa partezinha aqui. E temos também um arquivo que é painel. Esse arquivo painel é toda essa parte aqui, né? As molduras das fotos, esse círculo, o outro. Eu coloquei as letras também, se vocês quiserem usar. E essa partezinha aqui, ó, certo? Tem dois tamanhos, tem esse menor, mais estreito, na verdade, que fica aqui no meio, e tem esse daqui mais largo, que é onde você vai colocar aqui, ó, e aqui desse outro lado. Mas aqui fica a seu critério, você vai fazer do jeito que você achar melhor, porque é tudo muito livre e você pode personalizar aí da forma que você quiser ou da forma que o cliente quiser. Vamos dar uma olhada no arquivo por dentro para vocês entenderem o que eu estava falando, ó. O arquivo vocês podem ver que está todo dividido, tem a base, que é aquela que eu expliquei, a tampa camadas, que é só aqueles corações de cima, e vem os lados A, B, C e D, painel, e tem as tags também, né, que você vai utilizar para enviar junto, se a pessoa quiser fazer a caixa, uma caixa explosão, aí você tem a opção de enviar aquelas tagzinhas, que aí ela vai pendurar em cada presente relacionado aos sentidos. Eu vou abrir um aqui. Vou abrir o lado C. Está aqui o lado C. Se você está com dificuldade em abrir arquivo DXF, ele está abrindo pequeno, dá uma olhada nos vídeos do grupo que a gente publicou lá como abrir arquivo DXF, e também tem um vídeo explicando algumas dúvidas em relação ao arquivo DXF, certo? Olha só, como eu falei pra vocês, é tudo muito simples, não vai ter nada de dificuldade. Esse daqui é o lado C, é aquele que puxa o cordão, né, e vai saindo as fotos. Olha como é simples. Depois que você abrir o arquivo DXF, você vai mesclar as imagens. Eu vou mesclar aqui, mas já tem um vídeo no grupo, tem no YouTube também, como vocês vão fazer toda essa etapa, tá? Agora eu estou na pasta Imagens. E dentro da pasta imagens, todas as imagens estão divididas, cada uma correspondente ao arquivo de corte. Como eu tô com o arquivo de corte lado C, eu vou aqui na pasta lado C. E todas essas imagens é que eu vou utilizar lá. Eu vou mesclar aqui todas para vocês verem como é que vai ficar.
Pronto, mesclei todas as imagens com o arquivo. Esse é um trabalho inicial que você vai ter que fazer com todo o arquivo, com todas as partes, mas também você só vai fazer uma única vez. Quando você for fazer a caixa novamente, já vai estar tudo pronto, tudo organizado, e você vai só abrir o arquivo e não precisa mais fazer todo esse trabalho, certo? Eu quero falar para vocês só uma questão. Na montagem, eu comecei montando colando. Eu fiz 2 recortes, esse do círculo pontilhado e esse aqui, né, com as frases, e colei aqui em cima, passei a fita aqui no meio e colei aqui em cima. Só que eu senti a necessidade de do outro lado também ficar com a frase, né, porque fica girando o desenho. E como fica girando, eu achei que ficaria melhor se os 2 lados ficassem com a frase e não só um. Então depois, na montagem eu não fiz dessa forma, mas depois eu fui lá, imprimi novamente o círculo com a frase e colei do outro lado. Só que eu não fiz 2 partes, por exemplo. Cortei esse com esse círculo clarinho, depois cortei a frase, depois colei aqui em cima e colei lá. Não, eu fiz só assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem um círculo vermelho e aqui o corte, né? A imagem é o corte. Eu centralizei e vim aqui na opção abrir janelas, modificar. E coloquei recortar, porque assim eu tiro a sangria, né? Que sempre vai nos arquivos. Tirei a sangria, que é essa borda que tem extra, pra te dar uma segurança na hora do corte. Centralizei aqui e imprimi assim, com a frase já nessa parte branca. Cortei o círculo só uma vez, né? Em vez de ter cortado esse círculo clarinho vermelho, depois colado vermelho aqui em cima, eu cortei aqui só uma vez e colei lá, certo? Eu acho que deu pra vocês entenderem, né? Fiz a mesma coisa aqui, que eu tinha colocado a foto só de um lado, depois eu fui lá e coloquei mais fotos. Tinham ficado inicialmente 3 fotos, aí eu coloquei foto do outro lado, ficou 6 fotos. Mas vocês podem fazer aí do jeito que vocês acharem melhor, eu tô falando só do jeito que eu fiz pra vocês entenderem quando for lá a montagem. Então esse vocês vão fazer em todos, essa mesma forma. E as fotos, como é que você vai fazer? Eu vou pegar aqui a ferramenta quadrado, vou fazer aqui, ó, o tamanho que eu quero que a foto fique aqui nesse espaço e pronto. Esse quadrado eu vou utilizar para colocar as fotos, então eu vou salvar a foto, vou pegar a foto e jogar aqui dentro e depois vou imprimir as fotos nesse tamanho. Vou colocar aqui todas na folha, eu vou imprimir a foto nesse tamanho e depois eu venho só quando a caixa estiver pronta e vou colando as fotos nos seus lugares. Assim você vai fazer para todos os espaços que tiverem fotos, certo? Vamos começar montando a base da caixa. Você vai abrir o arquivo base da caixa, você vai ter esses recortes. Você faz a impressão na folha inteira, sem marca de registro mesmo, imprime o fundo que tem lá na pasta imagens na folha inteira e depois faz o recorte dele sem marca de registro. Na hora da colagem, vocês estão vendo que ela tem 4 abinhas, né, uma de cada lateral, de cada lado. Vocês vão colar apenas 3, que são essas duas dos lados e essa de cima. A de baixo não cola agora, nós vamos usar para colar o fundo da caixa. Todas têm essas abinhas e vocês vão fazer a mesma coisa com todas as partes da base da caixa. Essa daqui é a parte do painel, ele é dividido em 2 partes que você vai colar uma na outra,
certo? Depois que vocês colarem aqui as duas partes no meio, vão colar as abinhas da mesma forma. Cola todas as abinhas laterais da parte de cima e deixa só as abas da parte de baixo. Todas as partes prontas, colei todas. Agora eu vou fazer tudo de novo. Eu vou recortar todas essas partes novamente, só que agora eu utilizei um outro fundo. Eu coloquei o fundo vermelho e esse vai ficar na parte interna da caixa. E só que dessa vez eu vou colar todas as abas. Aquela eu colava as duas laterais e a de cima, e essa eu vou colar todas quatro. Pronto, todas as partes vermelhas já foram coladas. Agora vamos montar essa base da caixa. Eu imprimi aqui, numa folha bege, as duas partes do coração, que vai ser o fundo da caixa. E essa parte bege, ela vai ficar para dentro, né? Vai ser a parte interna, o fundo interno. E eu imprimi também, só fiz cortar numa folha branca, outra do mesmo tamanho, que vai ser o fundo, só que vai ficar na parte externa. Eu comecei colando o fundo branco, tá? Eu colei todas as laterais do coração no fundo branco, mas eu sugiro que vocês colem no fundo bege. Comecem colando as laterais no fundo bege e por último colhem o fundo branco lá embaixo, porque assim vai ficar melhor e vocês não vão ter nenhuma dificuldade. E no fundo bege também você pode colocar uma base, ou de papelão ou de papel paraná, para aguentar o peso dos presentes. Essa montagem eu fiz com o fundo branco primeiro, né? Eu colei todas as laterais no fundo branco, com as abas para dentro. Aí depois eu peguei o fundo bege e colei por cima. Só que vocês vão fazer o contrário, tá? Vocês vão colar o fundo bege com as abas para baixo, para fora, né? Para a parte de fora. E depois que tiver as laterais todas coladas no fundo bege, vocês vão e colam esse outro fundo branco na parte de baixo da caixa. Agora vocês vão colocar todas aquelas partes vermelhas que vai servir como forro. Mas não é só isso não, essa parte vermelha ela vai te ajudar a dar uma resistência maior nas laterais da caixa. Tanto por essas abas que a gente utilizou, como vai ficar duas folhas e vai ficar a caixa bem mais resistente do que se fosse feito só com uma. Agora nós vamos começar a fazer a tampa. Imprimi aqui em cada folha uma parte do coração, que vai ser a parte de cima da tampa. E depois eu vou colar as laterais.
Eu corto os mesmos corações da tampa, aquele que eu cortei inicialmente para montar a tampa. Corto novamente, só que eu utilizei agora um papel, imprimi o papel bege e cortei as duas partes, colei e vou fazer o acabamento da tampa, colando ele aqui nessa parte no fundo. Agora vamos começar a enfeitar a caixa. Para colar essas partes, eu utilizei o EVA 5mm. Eu cortei vários pedacinhos e espalhei, porque eu queria que ficasse uma altura bem legal, para dar um efeito bem bacana, por isso que eu usei o EVA. Aqui não tem segredo, você vai colar todas as partes. Eu fiz a camada do ossinho e as outras é só você ir colando em camadas ou da forma que você preferir. Para a impressão do envelope, eu fiz frente e verso a impressão, imprimi a folha inteira no envelope dessa estampa de coração e depois fiz do outro lado a impressão normal com a marca de registro. Coloquei esse coraçãozinho para enfeitar aqui e servir como o feixe do nosso envelope. E para ajudar a fechar, eu coloquei aqui na parte de dentro um pedacinho de fita dupla face. Desse lado também não tem segredo, eu peguei os retângulos, passei cola aqui apenas nas laterais e colei primeiro o vermelho e depois colei esse outro mais clarinho onde tem a frase. E os cupons vão ficar aí dentro, se você quiser você pode colar a parte de baixo desses retângulos para os cupons não cair e depois é só enfeitar da forma que você quiser. Para essa parte eu também usei o EVA para dar uma altura, aqui dar um destaque. E aqui é muito simples, você vai pegar, passar a fita entre os dois quadrados, colar a fita no meio e assim você vai intercalando entre um quadrado onde vai ficar a foto e esse círculo com a frase. E para colar a fita, eu utilizei um pedaço de folha adesiva
colei a fita, mas vocês têm que tomar cuidado para ajustar aqui o tamanho da fita direitinho para o quadrado, primeiro quadrado entrar todinho dentro dessa parte. Se você deixar muito curtinha a fita, ele não vai entrar, então você tem que fazer esse ajuste na hora que for colar. Na hora de colar o EVA, eu colei nas laterais e colei aqui e deixei um espaço no meio, que é onde vai encaixar o cartãozinho com a foto. Porque se eu colocasse EVA nele todo, o cartãozinho não ia entrar, não ia ter espaço para ele entrar, ia ficar para fora. Então, eu deixei esse espaço no meio para ele entrar direitinho. Primeira coisa aqui, você vai fazer todos os vincos. O vinco no meio é um X e depois você dobra assim no meio. E para fechar, você vai fechar dessa forma, juntando as duas pontas ao centro e ele vai ficar nesse formato. Aí você vai colar essa parte que formou um triângulo lá no cartão. Vai centralizar, colar bem no meio e assim vai colar as duas partes. Essa parte onde vai ficar as fotos, você vai fechar tipo uma sanfona e vai fazer todo o vinco antes de colar. Centraliza aqui no meio, depois você abre, fecha só a última parte e aqui onde tem essa marcação é onde você vai passar a cola. De um lado é na parte de cima e do outro lado você vai passar a cola só na parte de baixo. Isso vai ajudar na hora de fechar. Você tem que fazer exatamente desse jeito, senão o cartão não vai fechar direito. Essa é a parte das fotos. Eu optei por fazer um quadrado, cortei no meio e colei cada lado em uma parte. Você pode fazer 4 fotos, mas eu fiz só 2 e cortei dessa forma. Porém, eu acho que não precisa cortar. Você pode mesmo cortar uma foto quadrada e colar aqui e ela ficar só com vinco em vez do corte. Acho que o acabamento fica até melhor. A última parte é o painel e aqui você vai enfeitar da forma que você achar melhor. Aqui na tampa eu utilizei o arquivo que tem tampa camadas, fiz esses 2 corações e enfeitei aqui com esse molde de coraçãozinho que também já está no arquivo. Mas aí você vai enfeitar da forma que você quiser. E está pronta a sua caixa. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo Facebook ou pelo Instagram informando o número do seu pedido que a gente vai te ajudar.